Agora a gente está aqui com o senador Ciro Nogueira. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso web jornal na Sem Fronteiras TV. Eu que agradeço, prazer, parabéns aqui pela estrutura, pelo conteúdo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, senador Ciro, o senhor está pré-candidato, já eu volto com o Aldo, vamos começar a conversa com o senador Ciro Nogueira. Já a gente vai repercutir, inclusive, nessa conversa com o senador Ciro, a fala do ministro Wellington Dias a respeito da carta de desabafo dele. Ele também fez algum posicionamento nesse sentido. O senhor está pré-candidato à reeleição. Por quê? Olha, eu já tenho uma história de vida aqui, desde que me propus a ser candidato a deputado federal, isso em 94, aí, na época com 24 anos. E eu não esperava, Dani, ter tanto tempo de mandato, um sucesso tão grande. Não vou negar para você que, graças a Deus, e também a determinação, vontade de fazer a diferença, nós conseguimos fazer com que nós nos tornássemos um dos políticos mais influentes do país. E acho que estou vivendo o meu melhor momento na política, né? Presido a maior federação partidária do país. Isso não é uma coisa natural de um político do Nordeste. Não me lembro de outro político aqui que tenha conseguido chegar a ter uma influência tão grande partidária no país. E acho que com isso eu tenho conseguido transformar isso em muitos benefícios para o nosso Estado, né? Eu fiz um levantamento agora, nos últimos anos, né? Eu consegui em torno de 4 bilhões e 200 milhões de reais em investimentos para as prefeituras do nosso Estado, que foi a forma que eu encontrei do meu trabalho chegar aos municípios. Você é um político experiente, já conhece muito a realidade dos nossos municípios. Antes de mim, as pessoas não sabiam nem para que serviu o senador. É verdade. O seu mandato, o mandato é muito longo, as pessoas não tinham uma atuação que melhorasse a vida das pessoas. E depois que eu comecei essa parceria, que os prefeitos nos deram essa oportunidade, em que eu tomei a decisão de 100%, não é 99%, 100% dos meus recursos irem para as prefeituras, independente de partido, em todos os partidos, todos os prefeitos que nos procuraram tiveram o nosso apoio, tá certo? Hoje são em torno de 200 prefeitos que me deram a oportunidade de trabalhar pelos seus municípios, e isso tem feito a diferença, porque às vezes as pessoas pensam, 4 bilhões e 200 é um número frio, mas é muito. Quantos centenas de ônibus, milhares de metros de calçamento, de asfalto, escolas, quadras, o que seria da saúde do Piauí, das prefeituras, né, se eu não colocasse as centenas de milhões que eu coloquei para custear a saúde, para que as pessoas possam ter melhor qualidade de atendimento nos pequenos municípios, principalmente, que se não fosse isso, eles não teriam para ter médicos, para ter primeiro socorro, as pessoas, isso aí salva vidas. Então eu acho que eu tenho transformado, porque nada teria importância se eu fosse um político importante se isso não tivesse presente. Então eu acho que nesse momento, eu acho que eu faço muito bem ao Piauí e tenho muito orgulho de tudo que eu tenho feito pelo nosso Estado nos últimos anos, e me proponho a fazer muito mais no futuro. E por que o caminho de destinação das emendas serem as prefeituras? É uma conta simples, porque as prefeituras constroem mais barato. Você pega um método, faça esse cálculo, se você já lê, quanto é que uma prefeitura gasta em um metro de calçamento e quanto é que o governo do Estado ou o governo federal gasta nesse mesmo calçamento, o asfalto. Então, com isso eu consigo fazer muito mais. Se ela é mais barata, você consegue fazer muito mais. E, além do mais, tem uma coisa que é muito importante. Você acha que quem é que tem mais autoridade ou conhecimento para fazer uma obra em Morro Cabeça do Tempo? As pessoas que estão lá, o secretário, o prefeito, os vereadores, ou um tecnocrata de Brasília ou de Teresina? Que talvez nem conheça o município, não sabe nem qual é a né? realidade e não tem contato com as pessoas. Não conhece as pessoas. Para saber quais são as aspirações, quais são as demandas. Então isso que é muito importante. Eu fiz essa opção e não me arrependo, e graças a Deus tem dado certo,
E, poxa, eu tenho muito orgulho, né, de você poder chegar no seu estado e dizer que eu sou o homem público que mais trouxe recursos para um estado, né? E acho que a nível de Brasil é difícil alguém que tenha levado mais recursos para um estado quanto eu. O senhor é reconhecido por destinar emendas parlamentares para os municípios independentes da cor partidária. E isso vem gerando, especialmente desse ano, vem gerando aí as questões dos prefeitos do PT. O prefeito do PT apoia o senador Ciro, o prefeita do PT apoia o senador Ciro. Isso cria uma celeuma lá, no Partido dos Trabalhadores. Mas, do lado de cá, não é constrangimento nenhum para o senhor, ou é? Não, porque o que acontece? Quando um prefeito do PT, ou do MDB, ou do PSD me procura, eu não estou perguntando, prefeito, eu vou lhe ajudar, mas você tem que me apoiar. O que é que eu peço, prefeito? Me dê a oportunidade de trabalhar com você. Se as coisas acontecerem, lá na frente eu vou ser reconhecido. Tá certo? Então, o que eu quero é que o meu trabalho chegue. Depois, se as coisas acontecerem, como é que um prefeito vai poder explicar que recebeu o apoio do senador Ciro, levou as emendas do senador Ciro, fez o trabalho e na época da eleição vai votar em outra pessoa? Não tem muita explicação. Isso é uma coisa que acontece. Mas eu agora tomei uma decisão, não vou mais nem expor muito com fotos, quem é que está me deixando trabalhar. Eu prefiro que o meu trabalho chegue lá na ponta, melhorando a vida das pessoas. Eu, quando vou para uma cidade, vejo um poço tubular, a alegria daqueles idosos, vendo a água chegando à sua casa, ou o calçamento que chega na sua porta, ou as pessoas que são salvas graças ao meu trabalho nos postos de saúde. E isso é mais importante do que qualquer coisa. Então, as pessoas vão saber reconhecer isso lá na frente. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. O senhor pontua muito bem essas ações menores que são importantes para os municípios do Piauí, mas tem obras estruturantes também. A gente me dá imagens aí das obras estruturantes. Ponte em Parnaíba, ponte de Santa Filomena, essa até hoje o pessoal fala. O próprio Serra do Colombo, aquela estrada para subir lá para a Serra. Então, assim, a ponte de Tasso Fragoso. A ponte de Tasso Fragoso são obras estruturantes que só chegaram ao Piauí, assim, e aí não há como não reconhecer, porque houve uma participação muito decisiva do senhor. Antes do senhor, elas não tinham chegado. Não tenha dúvida. As duplicações aqui em Teresina, quando eu estava à frente do Ministério da Casa Civil, todas as obras estruturantes aqui do Estado tiveram a minha participação direta, né? Então eu tenho muito orgulho dessas obras, são obras que mudaram muito a realidade dessa cidade ou de regiões, né? Você imaginar aquela região de Santa Filomena, o que ela está se transformando por conta daquela ponte. Quem não se lembra que era tudo por balsa, né? A de Tasso Fragoso. A transformação que está acontecendo na cidade de Parnaíba graças àquela ponte, era uma região importantíssima, talvez a mais bela de Parnaíba, que é a Pedra do Sal, que era praticamente isolada. A prolongamento da São Sebastião, é uma série de obras. Lá tem um hospital agora, uma ressonância magnética no hospital de Parnaíba. Isso aqui é uma das coisas que eu fiquei tão feliz, né? Que você poder levar uma ressonância magnética pública para uma cidade do tamanho de Parnaíba. E às vezes as pessoas não sabem o que isso quer dizer na vida das pessoas, mas quanto é que uma ressonância hoje aqui num hospital particular, em torno de mais de R$1.000, quantas pessoas, né? Que parcela da população conseguiria pagar isso e você poder proporcionar na cidade de Parnaíba? Eu espero que a gente possa levar isso para Picos, para Floriano, para as grandes cidades, Piripiri, eu acho que merece também. As grandes cidades do Piauí merecem ter esse tipo de serviço. Poxa, se a pessoa tem que sair de lá para vir para Teresina, lógico que a maioria dessas pessoas quando vêm são pessoas que estão doentes. E essa locomoção, as pessoas perdem a qualidade de vida e até os cuidados dos seus familiares perto. Então eu estou muito feliz de poder levar esse tipo de benefício ao Piauí. 9464-3969 é o zap do Sem Fronteiras para você fazer perguntas ao senador Ciro. Temos o chat no ao vivo do Instagram, chat no ao vivo do Facebook, chat no ao vivo do Facebook, do Instagram e do YouTube, para você participar com a gente. Me espelha o chat do YouTube, você conseguir colocar o chat do YouTube na tela, e me dá a primeira pergunta de áudio, do senador Ciro, para o senador Ciro através da participação. Primeira pergunta de áudio que chegou no zap do Sem Fronteiras. Está no ponto aí, Lana? Só me confirma na hora que tiver aí. Não, só um print.
Pois não, é o da de Antônio Almeida, a primeira pergunta de áudio. Já está no ponto? Coloca no ponto aí. Ok? Vamos lá para a primeira. Isso. Ok? Não, então vamos para cá, vamos para a tela. Vamos organizando e logo que estiver no ponto vai me colocando aqui. Coloca aqui o chat na tela. Coloca o chat na tela. Isso. Ok, pronto. Primeira pergunta aqui. Vem do Instagram. Quem vai ser o pré-candidato a governador, Joel ou Margarete? Pergunta o José Vieira Filho. José, deixa eu só te falar. Nós demos como determinação ao presidente Joel, que é o presidente do nosso partido, de organizar o nosso partido no primeiro momento, montar as chapas, né, percorrer o Piauí. E pode ter certeza que ele tem sido um leão, um grande magistrado ao fazer isso, está fazendo da melhor forma possível. E demos a Margarete construir o nosso projeto de governo. Ela chefia o SEBRAE, que tem todos os instrumentos para a gente fazer um projeto de desenvolvimento para o estado do Piauí, poder fazer algo que as pessoas possam acreditar das transformações que nós queremos fazer nesse estado. Isso é muito importante, porque não adianta ficar só dizendo o que é que está errado. Errado, todo mundo sabe o que está acontecendo nos últimos 25 anos desse estado, mas precisamos apontar um caminho e ela está fazendo isso da melhor forma possível. Mas saiba, José, quem vai decidir quem é o candidato vai ser você, a população. É lógico que ninguém vai colocar um candidato se tem um melhor dentro do partido, se tem um melhor que tenha mais condições de ganhar a eleição. Então saiba que no momento correto nós vamos fazer essa escolha e nós não vamos decepcionar o Piauí. Pode ter certeza que nós iremos apresentar um candidato que vai ganhar essa próxima eleição. Próxima pergunta, coloca na tela aqui. Próxima pergunta. Neurides Baião. Bom dia, Sem Fronteiras, senador Ciro. Gostaria de saber se tem algum projeto de lei que estabeleça punições rigorosas para os crimes de corrupção e desvio de dinheiro público, porque a lei para punir tem, mas não funciona. Eu acho que a lei nesse sentido, ela já pune severamente quem pratica esse tipo de crime de corrupção. O que precisa-se é se ter os julgamentos e o esclarecimento e a decisão de se punir. Nessa questão, nós não temos problema de lei, tem problema de vontade política de prender quem comete esse tipo de crime no nosso país. A lei que nós precisamos estar mais rigorosa é a lei das facções criminosas, que nós votamos na semana passada, colocando pena de 20, 40, até 65 anos para afastar de uma vez por todas quem comete crimes de facções criminosas no nosso país. E acho que é uma lei bastante dura para isolar essas pessoas. Nós tomamos uma decisão que para mim foi maravilhosa, que é a decisão de acabar com auxílio reclusão, direito de preso votar, tá certo? Uma série de situações para punir com maior rigor as pessoas, diminuir a questão de progressão de penas. Eu acho que isso aí vai melhorar e muito, será um marco no combate ao crime organizado no nosso país. Essa área de crime de colarinho branco, de corrupção, eu acho que nós temos lei. O que precisamos é ter decisão política e julgamentos mais severos. Prepara o chat para mim, a gente vai para o chat do YouTube já. Traz uma água aqui para o senador, por favor, produção. Vamos a mais uma pergunta aqui. Pergunta de áudio no WhatsApp. Qual é a posição aí do nobre senador, né, Ciro Nogueira, a respeito dessa taxa que está sendo cobrada do ICMS em cima da cobrança da energia solar, né? Arquelau Neto de Antônio Almeida. Olha, isso é um absurdo dos absurdos que está acontecendo no Piauí. E até queria fazer um esclarecimento. Eu vi aquela moça que teve agora, o Pedro foi lá entrevistado, vocês tiveram a iniciativa, então de parabéns de colocar ela que demonstrou a sua revolta. E depois eu vi um vídeo do governador explicando que era fake news. Não é, governador, o senhor sabe que essa taxa, como o senhor está dizendo, é para cobrir a geração? Não, governador. ICMS não é para cobrir geração, não. ICMS cai na conta do governo do estado, não vai para geração, não. Isso aí não é verdade. O senhor está faltando com a verdade quando chega com esse tipo de afirmação. O senhor usa essa situação para arrecadar, como o senhor usa para arrecadar no combustível, como o senhor usa para arrecadar na energia, e agora está utilizando essas pessoas para pagar um imposto que as pessoas se sacrificaram para colocar essas placas em suas casas, e isso não é admissível. Agora, o senhor vir para enganar a população, dizendo que essa taxa que o senhor cobra é para pagar a geração, não. Isso aí é para aumentar a sua arrecadação
através de uma taxa injustificável. Muito bem, me coloca o chat na tela, o chat do povo, o povo participando aqui do nosso programa com o senador Ciro. Dá para colocar na tela? Vamos lá, pronto, vamos lá. Coloca lá o primeiro, vamos lá para as primeiras perguntas, para o senador já ir participando. Isso, vamos lá, primeiro aqui. Ciro, ajude os professores aprovados concurso 156, aguardam convocação. Vamos desce um pouquinho mais para a gente fazer uma geral. Converse com os gestores da SEMEC, deve ser Prefeitura de Teresina aqui. Não convocaram os professores, ajude os concurseiros. Passa um pouquinho mais, o pessoal da SEMEC aqui na bronca, hein? Passa um pouquinho mais. Valdirene de Floriano. Piauí, boa tarde. O senador que mais trabalha pelos municípios. Um bom gestor, convoca os professores na área. Bronca da Prefeitura de Teresina aqui. Boa tarde, Ciro. O doutor Silvio não está valorizando os professores. Bronca da SEMEC aqui, senador Ciro. Olha, eu até estive hoje lá na SEMEC fazendo uma visita, me colocando à disposição. Nós temos um secretário, que é uma das pessoas mais sérias e competentes do Piauí, que é o nosso Ismael. Fiquei impressionado com a estrutura que ele montou. Não sabia até a questão de monitoramento de nossas escolas, né? Todas as escolas monitoradas com botão de pânico. Isso é importante. Parabéns ao secretário por isso. Eu acho que a valorização, todo mundo sabe a situação que o Silvio encontrou nessa prefeitura. Terra arrasada, um dos maiores descalabros administrativos da nossa história foi o que aconteceu na prefeitura. O último ano ele passou o ano inteiro recuperando as finanças da prefeitura. Acho que elas estão praticamente recuperadas. A cidade, muitos problemas, mas eu imagino se ele não tivesse retomado o controle dessa cidade, aí teria o caos. Eu não tenho dúvida que esses professores, se for feito o concurso, vão ser chamados no momento correto e pode ter certeza que vocês vão continuar contando com o meu apoio. Eu tenho um carinho enorme por essa área de educação no nosso estado. Eu tive a felicidade esse final de semana de passar o final de semana totalmente entregue à inauguração de creches e escolas altamente bem estruturadas em Parnaíba, em Olho d'Água, tive lá em Amarante, em Demaval Logon ontem. Então, muitas entregas nessa área que são muito importantes, que eu gosto muito de entregar obras. Mas quando é na área de educação, me deixa muito mais feliz, porque é o futuro de nossas crianças que está em jogo. Educação e saúde. Os prefeitos, e o senhor sabe da nossa andança pelos municípios do Piauí, os prefeitos são muito gratos pelaquela ajuda de custo para o custeio dos pequenos postos de saúde que existem nas cidades, seja na zona urbana ou na zona rural. Ali é verdade, porque se não fosse essa minha ajuda, e parte da bancada também ajuda, a saúde do Piauí teria entrado em colapso, né? O governo do estado tem sido completamente inoperante, agora só com essa história aí de telemedicina, mas o cara quando cai lá de um acidente de moto ou tem um infarto, não dá para usar a telemedicina. Nós temos que ter pessoas lá, médicos competentes, pessoas para ajudar as pessoas a ter um atendimento de qualidade nos pequenos e médios municípios. Então, se não fosse esse recurso que eu mandava, a saúde que eu mandei a saúde do Piauí teria entrado em colapso. Das estratégias políticas, da política que se aproxima, quais os tópicos que o senhor e o partido apontaria como tópicos de mudança na gestão do estado do Piauí para dar melhores condições à população piauiense? Tem uma gestão de verdade no nosso estado. Hoje tudo aqui é questão de marketing. O gasto que o governo do estado tem nessa área é uma coisa absurda. Graças a Deus que as pessoas têm aqui as redes sociais, novas formas de comunicação como você aqui, né, que sai do controle tradicional, né, para que as pessoas se informem aqui no estado. Mas eu acho que nós vamos ter um encontro com a verdade nessa eleição. As pessoas vão ter que prestar contas. Cadê o hidrogênio verde que se prometeu, os milhares de empregos, bilhões de investimento que teria? Cadê o porto de Luiz Correia, os cargueiros ali parando, né? Depois, cadê a navegabilidade do rio Parnaíba? Então as pessoas vão ter que prestar conta, Tânio. Isso aí não dá para você chegar numa eleição, prometer o mundo e chegar na outra eleição e esquecer aqui como se esqueceu dessas promessas que trouxeram tantas esperanças para o nosso estado, tantas pessoas pensaram de melhorar de vida e se deixou isso de lado, enganando a população. Então nós vamos ter que ter um encontro com a verdade nessa eleição e eu tenho certeza
que ela será determinante para a escolha do próximo governador do Piauí e de seus representantes nessa eleição de 2026. Senador Ciro, e a participação nacional? Havia uma expectativa do senhor ocupar até talvez uma cadeira de vice-presidente, e isso não aconteceu. Mas o senhor, como representante dos progressistas de forma nacional, como é que está esse direcionamento, como é que está esse encaminhamento e essa articulação no âmbito nacional? Eu tenho um diálogo permanente com o senador Flávio, um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida. Tenho dito para ele que ele pode conquistar o nosso apoio a nível nacional se ele vier para unificar esse país. Se ele vier apenas para defender legado do pai, e com um discurso apenas de extrema-direita, ele não vai contar com o nosso apoio. O Brasil não aguenta mais essa situação. Não dá para o Flávio ganhar a eleição e ficar perseguindo o Lula, como o Lula ficou o tempo todo falando do Bolsonaro. Nós temos que olhar para frente. Se o Flávio vier com esse viés de unificar o nosso país, governar para todos, pensar em fazer uma transformação positiva para o nosso país, o Brasil tem o maior potencial do mundo na produção de energia, na produção de alimentos. Então nós temos que estruturar o nosso país, pensar em cortar gastos nesse país, proteger as nossas estatais, voltar a cuidar das pessoas, né? Eu acho que e ter uma política de enfrentar os problemas em Brasília. Brasília tem que parar de sair daquela ilha, daquela bolha em que se perde tempo mais em discussões vazias do que cuidando da população. Aí ele pode contar com o nosso apoio. Então nós vamos ter um diálogo permanente. Amanhã mesmo vou estar reunido com ele. Tenho conversado muito, aconselhado. Ele está indo muito bem. E se continuar dessa forma, ele pode conquistar o nosso apoio. Mas vamos ter esse acompanhamento, porque tem muita gente radical ali do lado dele que às vezes atrapalha a formulação de uma campanha que vem para unificar o nosso país. E nós vamos tomar essa decisão no momento correto. Senador Ciro, muito obrigado pela presença do senhor aqui na nossa Sem Fronteiras TV e no nosso web jornal. Eu que agradeço, foi muito bom. Espero estar em outras oportunidades aqui para falar um pouquinho do meu mandato e do Piauí.